Faz a abertura da aula com uma oração. A gente está dando início, né? Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor. Pai querido, nessa tarde, Pai querido, nós te engrandecemos, Senhor. O seu santo nome, Tu és santo, Tu és soberano, Pai querido. Agora, Pai querido, traga aqueles que estão vindo, Pai querido, para o estudo dessa aula em paz, em segurança, Pai querido. Tira toda a cauterização da nossa mente, que nós possamos aprender, absorver aquilo que o Senhor quer passar para nós, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos dar início à nossa aula, a nossa última aula de escatologia. E nós vamos fazer aqui um resumo, né, de tudo que foi tratado até o momento. Ok? Semana que vem vai ser a nossa prova. E por isso eu vou reforçar, não é, a nossa aula para que os irmãos tenham em mente, não é, e possam estar preparados para fazer a prova semana que vem. Primeira pergunta: o que é escatologia? Qual o significado da palavra escatologia? Marcos? É a doutrina, o estudo das últimas coisas? Isso, mas sem olhar para o papel. Sim. O que é escatologia? O estudo das últimas coisas. É a doutrina ou o estudo das últimas coisas, correto? Repete mais uma vez. O que é escatologia? A doutrina, o estudo das últimas coisas. Perfeito. Escatologia é a doutrina ou o estudo das últimas coisas. A escatologia, ela tem início em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos abrir aí. Gênesis 3, capítulo 15. 3:15. Isso. O que diz o texto aí? Quem encontrar pode ler bem alto. 3:15. Isso. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Olha o texto, preste atenção no texto. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está vendo aí que há uma promessa aqui? Sim. Qual é a promessa que está aí? Isso aí é o proto-evangelho, né? O protótipo, né? Isso. Dizendo que está falando aqui propriamente de Jesus, né? No início, né? Da criação. Perfeito. Então aqui, muito bem falado pelo pastor Marcos, o proto-evangelho, ou seja, aqui Deus já anuncia à mulher, né, a vinda do Salvador, aquele que derrotaria, né, esmagaria a cabeça, né, de Satanás. Aqui começa, né, Deus lança a primeira profecia, né, já apontando para a vinda, né, do Redentor, do Salvador. E ele seria a semente de quem? Da mulher. Da mulher, não é isso? A semente da mulher, ou seja, ele nasceria de uma mulher, correto? Agora vamos para Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Pode? Gênesis 12. Gênesis 12. 3. É só acompanhar aí a... Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. O que nós percebemos aí quando Deus chama Abraão? O que nós entendemos aí? Aqui é a chamada de Abraão. E o que Deus promete a Abraão? Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão. Ainda não era Abraão, é Abraão, correto? Sim. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande Nação. Essa é a primeira promessa, correto? Se quiser anotar. Mas tem na apostila que eu enviei para o grupo, tá? E far-te-ei uma grande nação. Primeira promessa, correto? E abençoar-te-ei, correto? Segunda promessa. Primeira promessa, faria de Abraão uma grande nação, ou seja, a nação de Israel, perfeito? E abençoar-te-ei. Abraão foi abençoado? Sim. Quais foram as bênçãos que Abraão teve em vida? As bênçãos que Abraão teve? É. Ou não, né? Mas a Riqueza. riqueza de um homem rico, né? Filhos, tinha uma intimidade com Deus também, pode ser classificado como uma bênção também. Filhos, riqueza e um nome. Olha, continua, vamos lá. E engrandecerei o teu Nome. Ou seja, aqui, ó, engrandecerei o seu nome. É uma das bênçãos que Abraão, né, que Abraão recebeu da parte de Deus. Abraão é pai da nação israelita, ele é pai dos árabes, né? Ele é pai da nação de Israel por meio de Isaac, né, que os judeus
Os israelitas são descendentes de Isaac. Ele é pai dos árabes mediante Ismael. Ele é pai, nosso pai na fé, né, mediante Jesus Cristo. Nós somos filhos espirituais de Abraão. Não é? E o nome de Abraão ele é reverenciado pelos judeus, pelos cristãos e pelos islâmicos. Correto? Então, primeira bênção, uma grande nação. Segunda bênção, ele abençoaria Abraão. Terceira, engrandecerei o teu nome. Quarto, serás uma bênção, ou seja, Abraão seria uma bênção para outras pessoas, ou seja, as pessoas que convivessem com Abraão, né, se ele os abençoasse, né, então essas pessoas seriam abençoadas por Deus, correto? E abençoarei os que te abençoarem, a quinta promessa de Deus, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, correto? Então, quando alguém tenta amaldiçoar o povo de Deus, o que acontece? Ele é amaldiçoado. O caso, né, de Balaão, que tentou amaldiçoar ao povo, mas não conseguiu. Correto? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa aí se refere a quem? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se refere a quem aqui? Como é que em Abraão as pessoas seriam abençoadas? As famílias todas, ou seja, através de Jesus. Isso, através de Jesus. Está vendo aqui? Para Eva, Deus prometeu o quê? O Redentor, o Salvador, aquele que derrotaria Satanás, não é? Quando chega em Abraão, Deus já está colocando o seu propósito, o seu plano em prática, então ele chama Abraão para que ele seja o quê? O descendente, né? Aliás, o ascendente de quem viria o Messias, ou seja, por isso que Abraão, que Jesus é chamado filho de Abraão. Por quê? Porque aqui está a promessa, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão para dele formar uma nação, e dessa nação vir o Redentor, o Salvador. Está vendo como é que a escatologia ela tem isso aqui no livro de Gênesis, o propósito de Deus? Correto? Correto. Então aqui Deus promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Cristo. Aqui, quando diz assim, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, aí já está incluso o quê? O Evangelho, né? A igreja, né? E Jesus Cristo, né? Que através de Jesus Cristo é que todas as famílias da terra seriam abençoadas, correto? Gênesis 22, 18, vamos lá. É só acompanhar as referências aí, tá bom? O que diz aí? Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha só que coisa linda. Deus aí ratificando a promessa, né? De que todas as famílias da terra seriam abençoadas dele. Isso aconteceu depois de quê? Esse fato aí aconteceu quando Abraão, ele então oferece seu filho Isaac em sacrifício. Aí, então, naquele momento, Abraão estava preparado, né, para ser aquele por meio de quem, né, viria o Messias. Então Deus então ratifica, né, a promessa feita a Abraão. A próxima referência, Gênesis 15, do 13 ao 16. Vamos lá. Vamos ler, eu vou ler aqui, vou começar do versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ainda ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas do céu, se as puderes contar. E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe todos esses seres e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, eis que grande espanto, grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: saiba-se, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-las-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, depois sairão com grande fazenda. E tu te irás em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornarei para cá, porque a medida da injustiça do Deus não está ainda cheia. Deus fez um pacto com Abraão. Sucedeu que, posto o sol, e houve escuridão. Fez um forno de fumaça e uma rocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. E o Queneu,
Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. O interessante aqui é que Deus fala para Abraão o seguinte: olha, eu vou fazer agora aqui um pacto contigo, uma aliança contigo. Esses animais eles foram cortados ao meio e colocados um de um lado e um do outro. Entendeu? Era assim que era feita uma aliança. Isso era uma aliança, né, que era como era feita as alianças naquele tempo. Entendeu? E após Deus fazia a promessa, que ele diz para Abraão o seguinte: olha, a tua semente, ou seja, os teus descendentes, aqui Deus já está profetizando, o próprio Deus profetizando para Abraão: olha, vão ficar 430 anos lá, né, no Egito. Ele não falou Egito, mas está falando que eles vão ficar lá escravos. Né? Então, mas ao final dos 430 anos Deus já está dizendo: eu vou libertá-los, vou trazê-los de volta. Né? Por causa de quê? Por causa da aliança que eu fiz contigo. Deus está mostrando para Abraão o futuro. Entendeu? Então, a escatologia, ela serve para isso, para a gente ter, né, a visão do futuro e saber o que Deus vai fazer no futuro. Entendeu? Então, a gente hoje em dia, assim como Abraão, ele já sabia o que iria acontecer com o seu povo, provavelmente ele falou isso para os seus filhos, né, naturalmente, como hoje nós sabemos, né, o que Deus vai fazer, qual é o calendário de Deus, né, em relação à igreja, em relação aos gentios, em relação a... Nós sabemos tudo isso. Né? O problema é quando a gente quer esmiuçar, que é os detalhes. Esse é o problema. Né? Não adianta você querer os detalhes, todos os detalhes. Você tem uma linha geral. Né? Isso para ti é o suficiente. Não há necessidade de você ficar... qual o significado do número da besta? Não foi revelado. Quem é o anticristo? Não foi revelado. Essas coisas. Não adianta você tentar esmiuçar, que você não vai conseguir. Quem são os 10 reinos? Quando chegar o tempo, quando isso estiver acontecendo, quem estiver naquele momento vai saber quem são os 10 reinos, vai saber quem é o anticristo. Né? É pertinente ao povo daquela época, mas a nós hoje em dia a gente só pode entender o seguinte: olha, vai vir a grande tribulação, vai vir o anticristo, ele vai governar, ele vai perseguir, né, a igreja vai ser arrebatada. Isso é o que nós, né, podemos saber com certeza absoluta. Agora, quando a igreja vai ser arrebatada, não tem como você saber. Né? Vai ser uma discussão que você... O Rodrigo vai falar uma coisa, você tem mais. Aí eu vou falar outra, você falou outra, mas a gente não vai ter como dizer assim, exatamente. Não tem nenhum versículo que diga assim: Jesus vai vir, né, antes da tribulação. Não tem nenhum versículo que diga isso. Não tem nenhum versículo que diga assim: olha, Jesus vai vir no meio da tribulação, ou Jesus vai vir após a tribulação. Não tem nenhum versículo que diga claramente. Os versículos dizem o seguinte: Jesus vai vir. Aí quando tem uma visão pré-tribulacionista do pós, isso aquilo, eu acho que o que vale mesmo é você estar preparado. Né? Isso. O seu foco deve estar na iminência, na esperança da vinda. É isso que deve te motivar. Você está esperando Jesus voltar. Isso é que é importante. Agora, quando? Isso é um detalhe que não cabe a nós, né, entender completamente isso. Perfeito? Então, ali, Deus faz essa aliança com Abraão e diz que, no versículo 13: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la não 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão por grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá. Perfeito? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Êxodo 19, 1 ao 8. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto de Israel. Pois ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vós levei sobre asas de águias, que vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardais o meu conserto, então sereis a minha propriedade, peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino, sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciões do povo, e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti. Tá bom, só até o 8 tá bom.
Guardem isso aí. Tudo, o que foi que o povo respondeu? No versículo 8, o que eles responderam? Tudo que o Senhor tem falado, faremos. guardem isso aí. Tá? Tudo que o Senhor tem falado, o povo não confirmou a aliança ali, né? As palavras de Moisés. Então, Moisés não era o mediador da aliança, então o povo diz que tudo que o Senhor falou, eles fariam, correto? Então eles estão se comprometendo a obedecer a aliança, perfeito? Vamos voltar um pouquinho lá em Abraão. Naquele momento que Deus faz aliança com Abraão. Quando é feito, era assim que eram feitas as alianças naquele tempo, na Mesopotâmia. Então cortava-se os animais no meio, botava um para frente do outro e você ficava passeando entre aqueles animais. Né? Qual era a aliança? Era que a minha palavra era empenhada, a sua palavra era empenhada, e se eu não cumprisse a minha parte, o que aconteceria? Eu seria morto como aquele animal. Ou seja, o meu destino, a minha falta de cumprimento da aliança, eu pagaria como? Né? Ali, o animal morto era uma representação disso, eu teria que pagar com a própria vida, correto? Só que vocês lembram que quando Deus fez essa aliança com Abraão, Abraão estava o quê? Como é que era o estado de Abraão? Ele estava consciente ou inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Ele estava num pesado sono. Então quem se comprometeu ali foi quem? Abraão? Quem se comprometeu foi Deus. Quando Deus se comprometeu, olha, mesmo que Abraão falhe, eu vou cumprir a minha parte. Entendeu? Por isso que foi necessário Jesus morrer, porque a aliança foi quebrada, mas Deus havia se comprometido. Entendeu? Por isso que o cordeiro teve que ser morto. Teve que ser sacrificado. Porque quebrou a aliança. Quebrou a aliança? Então, né, alguém tem que pagar, né, pela quebra da aliança. Correto? E agora, veja, agora nós estamos aqui no Moisés, né, tira o povo do Egito, leva até o Monte Horebe. Ali, né, Deus aparece, não é, em uma nuvem, né, e daquela nuvem, a nuvem não era uma nuvem, era uma nuvem de trevas, mas no meio das trevas, os relâmpagos, né, e o resplendor de Deus, né, eles vinham através daquela nuvem, mas Deus estava oculto ali dentro daquela nuvem. Por quê? Para quê? Para que as pessoas não contemplassem, né, o ser de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus ali. Por que Deus se manifestou dessa forma? Porque aquele povo ainda era um povo idólatra, né, um povo que ficou 430 anos no Egito, escravizado. Então eles não estavam preparados ainda para conhecer a Deus, né, conhecer a Deus, né, na sua plenitude. Então Deus se manifestou daquela forma, não é? Ainda porque o véu do santuário, né, ainda não tinha sido rasgado. Então o homem não tinha pleno acesso à presença de Deus. Então por isso Deus se manifesta de maneira oculta. E ele se relaciona com o povo através de Moisés, através de um mediador, né? Porque seria muito perigoso para aquele povo lidar com Deus pessoalmente. Se aquele povo lidasse com Deus pessoalmente, eles seriam exterminados. Como Deus quis exterminá-los. Então, um pouquinho tempo depois, logo na frente, Deus quis exterminar. Moisés, vou matar esse povo. Então, Moisés, não, senhor, calma, peraí. Então aqui, Deus se manifesta, ele fala para o povo, né, as bases da aliança, as leis, né, o que eles têm que cumprir, e o povo fala o quê? Tudo que o Senhor tem falado, faremos, correto? Deus não tinha prometido a terra de Canaã a Abraão, aqui já é eles entrando na terra. A terra já tinha sido garantida, correto? Foi prometida a Abraão, e a promessa é incondicional. Então Deus iria dar a terra ao povo. Agora, Deus prometeu a terra, agora a permanência seria condicional à obediência à aliança. Correto? Se eles obedecem à aliança, o que Deus determinou ali, aí então eles ficariam na terra e seriam abençoados, e seriam como um reino sacerdotal. Ou seja, nós não fala aqui que eles, no 6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras. Está vendo como que Deus já tinha em mente criar o reino de Israel? Deus já tinha em mente aí Davi, né? Já tinha em mente né, que a nação se tornaria um reino. Mas eles seriam um reino sacerdote. Ou seja, qual era a função deles? Qual é a função de um sacerdote? Cuidar espiritualmente. Representar o homem diante de Deus. Ele se apresenta diante de Deus para oferecer sacrifícios, para oficiar diante de Deus, para tornar o homem favorável a Deus. Então, a nação de Israel ela teria que ser um reino sacerdotal, ou seja, ela seria por meio de quem as outras nações conheceriam e chegariam a Deus. Esse é o propósito de Deus ao chamar, né, a nação. Correto? E eles disseram aqui, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Perfeito. Deuteronômio 28, 1:15.
Do 1 ao 15? Isso. Pode ler? Pode. 28, né? É. As bênçãos que serão lançadas no monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servir. Pode ir. 15, né? Castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade? Maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Amém. Vocês perceberam que quando Deus trata com Abraão, a promessa a aliança é incondicional, ou seja, independente de Abraão obedecer, Deus vai cumprir. Já aqui, não. Perceberam que a promessa aqui, a aliança aqui é condicional? Ou seja, Obedecer, né? a nação de Israel, para tomar posse da terra, ficar na terra, eles teriam que obedecer tudo aquilo que o Senhor determinou. Aí sim, eles seriam o quê? Abençoados, teriam chuva em abundância, teriam colheitas em abundância, né? Eles seriam protegidos, guardados, porque eles ficariam na terra e seriam o quê? Cabeça, né, sobre as nações, mas condicionado à obediência. Agora, o que as pessoas fazem hoje em dia? Pegam o Deuteronômio, leem apenas até o versículo 15, mas quando você começa a ler do 16 até o 30, vem todas as maldições, ou seja, não explicam que as bênçãos está condicionada à obediência à palavra do Senhor. Correto? Deu para entender isso? Então, perfeito. E lembra que o povo falou, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Foi isso que eles falaram? Então, eles estavam, né, confirmando a aliança, correto? Agora vamos aqui, eles já estão para entrar na terra, Deus está introduzindo, né? E Deus então fala para eles as condições, correto? Vamos ler agora Deuteronômio 4, 25 ao 31. 4, do 25 ao 31. Quando, pois, Prestem bem atenção, tá? Quando, pois, gerastes filhos dos filhos de filhos, e vos envelheceste na terra, e vos corrompeste e fizeste alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizeste mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Hoje tomou por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão, ides possuir, não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos e nulos entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá, e ali servireis a deuses, que são obras de mão de homens,
madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, de todas estas coisas te alcançarem. Então, no fim de dias, te virás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a tua voz, porquanto o Senhor, teu Deus, é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do conserto que jurou a teus pais. Está vendo aí? O que chama a nossa atenção? O que eu vou chamar a atenção para vocês? Aqui, Moisés já está dizendo o que iria acontecer com a nação de Israel, correto? Sim. Ele está aqui profetizando para o futuro, correto? Quando, pois, darás filhos e filhos de filhos vos envelhecerem na terra e vos corromperem, Moisés está fazendo assim um panorama, não é, de como vai ser o futuro da nação. Aí, Deus está falando, Moisés está falando, vocês vão ser levados cativos, né, para outras terras, para outras nações, mas mesmo lá, quando vocês me buscarem de todo o coração. Ou seja, por que o povo foi levado, né? Por que o povo seria levado? Por causa, né, da desobediência, por causa do coração obstinado, do coração rebelde, não é? Mas Deus é misericordioso, né? E ele, vendo o povo naquela situação, ele se lembra, né, da sua aliança, da sua promessa que ele fez, né, a Abraão, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó, que a promessa feita a Abraão foi passada a Isaac. Então foi confirmada com Isaac e foi confirmada com Jacó. E depois confirmada aqui com a nação toda, né, através de Moisés, né? A promessa da terra e a promessa na terra. Mas Deus está revelando para olha, vocês vão ser cativos. Mas mesmo lá, nessa situação, eu vou me lembrar de vocês. E aqui, Moisés fala, presta atenção nessa palavra, então no fim de dias, como é que está indo de vocês? No 30. Como é que está Da indo? angústia de todas as coisas, estão no fim de dias. Ó, no fim de dias. O fim de dias aí é o quê? Hã? No fim de dias é qual tempo? Qual tempo? Presente, passado ou futuro? Vamos lá. Isso aí é futuro, né? Na verdade. Ele está falando aqui, então, do futuro. Moisés já está apontando o quê? Para a grande tribulação, já está apontando para os nossos dias. Aham. No fim de dias, qual o fim do dias? Qual o tempo nós estamos vivendo? Os últimos dias. Correto? Os últimos dias que precedem, né, ao retorno de Cristo em glória e o estabelecimento, né, do reino milenial de Cristo. Então, Moisés aqui, já em Deuteronômio, ele está apontando para o nosso tempo, a nossa época, né, que antecede, né, a vinda de Cristo. Perfeito? Sim. Guardando isso? Então vamos continuar. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 10 ao 16. Segundo livro de Samuel. Não prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Eu o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigo-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Amém? Amém. Deus está falando com quem aí? Quem é o personagem aí? Davi. O que Deus está prometendo para Davi? Escrevam 3 coisas. Escrevam aí. Casa, reino e trono. Sim. Correto? Casa, reino e trono. Perfeito? Deus tinha prometido a terra a Abraão, correto? Sim. Prometeu que faria, e quando chama o povo do Egito, falou, farei de vocês um reino para que vocês sejam um reino sacerdotal. Aqui Deus está cumprindo o quê? Cumprindo o quê? A promessa do reino, correto? Sim. Com Davi, porque aí Davi, ele unifica, né, a nação, assume o reinado
E agora Deus promete 3 coisas: casa, reino e trono. Agora, quando Deus diz assim, ó, quando teus dias forem completos e vieres a dormir, ou seja, quando Davi morrer, então farei levantar depois de ti a tua semente que procede de ti e estabeleceria o seu. Está falando de quem aí? Salomão. Tá, correto. Continua. Continua lendo. Está falando de Jesus. Não, aí é Salomão mesmo. Vai, continua. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a dirigir, castigo-lo-ei, como vara de homens, com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Pode ir. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aí ele está falando de quem? Salomão? Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é o que vive para sempre e ele é o filho de Davi. Não pode estar falando de Salomão, porque o reino de Salomão... Você está vendo como é que é? Passa, né, na verdade, né, para sempre. Já passou. Não pode ser de Salomão. Senão, ó, Deus estaria mentindo, correto? Isso chama-se profecia de dupla referência, ou seja, aquela profecia ela tem um conteúdo que é para aquele tempo, para aquela época, para aquele personagem, Mas está embutido outra. e ela, né, se desdobra, né, em outro personagem, em outro momento da história, né, ou seja, essa promessa, essa profecia ela tem um cumprimento imediato e parcial em Salomão, mas ela tem um cumprimento futuro e pleno em Jesus Cristo. Correto? Sim. Então agora, Deus já está, você está vendo? Deus já começou com a semente da mulher, depois a semente de Abraão, que é através da semente de Abraão, todas as famílias da terra, e depois a semente de Davi, e aí está falando da mesma pessoa, a semente da mulher, a semente de Abraão, a semente de Davi, é o Jesus Cristo, a semente. Viu como é que é? Está vendo? A semente, como é que ela foi plantada lá no Éden, como é que ela foi florescer lá, né? Lá em Belém, tá? Então guardem isso, Deus prometeu aí a Davi, casa, trono e o reino, correto? Deus havia prometido a terra a Abraão, aqui Deus já está cumprindo, né? Começou a cumprir lá no Êxodo, eles tomaram posse da terra, mas agora aqui o reino é estabelecido, perfeito? Vendo como é que as promessas de Deus elas vão se cumprir daquilo que Deus ele promete, né? Em aliança, ele cumpre. Você está vendo como é que Deus se relaciona com os homens? Se relaciona através de alianças, não é? Deus dispensa, aquilo que nós chamamos de dispensação, é Deus dispensando a sua graça. As pessoas às vezes falam, nós estamos na dispensação da graça. Isso é um equívoco. A graça de Deus ela é dispensada desde o Éden, porque se não fosse a graça, É verdade. nós estamos na dispensação da igreja. Mas a graça, ela é dispensada desde sempre. Correto? Sim. Concorda comigo? Claro. Então, maravilha. Então, Deus prometeu a Abraão a terra. Mas a pergunta, Israel tomou posse plena da terra, até o dia de hoje, a terra como um todo? Não tomou. Então, mas Deus não falou, vocês vão tomar posse da terra? Então, essa promessa ainda não foi cumprida, correto? Na sua plenitude? Não foi cumprida. Perfeito? Concorda comigo? Sim. Deus prometeu a terra para Abraão. Agora Deus promete a Davi o quê? Um reino, uma casa real, uma família, né? Uma família que seria contínua, casa, família, um trono, ou seja, o trono, né? E um reino, ou seja, que o filho dele, um dos filhos de a semente dele, a descendente dele, se sentaria no trono e reinaria para... Essa promessa já foi cumprida? Então nós temos 2 promessas que ainda não foram cumpridas. A posse da terra na sua plenitude e o reino e o rei, né, governando sobre a nação de Israel, sobre todas as nações. É o próprio Jesus, né? Correto? Então nós concordamos isso aí. Nós vemos 7, 10, 16, não é? 1 Reis 11, 9 e 13. Mas tudo isso que Deus prometeu, lembra que Deus prometeu a Davi, mas se houvesse o quê? Uma obediência, correto? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviará o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual duas vezes lhe aparecerá. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenará. Pelo que disse o Senhor a Salomão, filho, que ouve isto em ti, que não guardaste o teu conselho e os meus estatutos que te mandei. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho
por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Nós vamos aqui, pronto. Davi unifica o reino, né, toma posse. Deus, Salomão é colocado como o seu substituto, né, o seu herdeiro. Só que Salomão se desvia, né, do Senhor. E o que acontece? Deus então indignou-se contra ele, ou seja, Deus então pronuncia a sentença pela rebeldia e desobediência de Salomão. O reino será dividido. Mas Deus é tão misericordioso, né, que ele se lembra de Davi, né, de tudo que Davi fez para ele, e Deus não permite que o reino seja dividido quando Salomão ainda é vivo, né? Isso acontecerá no momento posterior, correto? O que fica claro aqui? Deus tem um propósito. Está vendo como é que Deus vem cumprindo? E nós é que não cumprimos a nossa parte, correto? O homem que não cumpre a parte dele se desviando, né? E que cada um cumpre uma parte no propósito de Deus. A mulher cumpriu uma parte, Abraão cumpriu a parte, Moisés, né? A nação de Israel, agora Davi, agora Salomão. Cada um é chamado para o quê? Para cumprir a parte que ele cabe dentro do propósito maior, que é o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus aqui? Qual era o propósito? Se a gente for fazer uma leitura de Gênesis 3,15, qual era o propósito? O propósito de Deus, na verdade, Gênesis 3,15, é o próprio Evangelho, tá? Sim, mas qual é o propósito? Trazer o Redentor, trazer a salvação. Só que no decorrer da jornada, Deus vai dizer, não, o Redentor, ele vai vir, ele vai ser um descendente de Abraão. Tá? Ele vai ser um israelita, correto? Ele vai ser filho de Davi, ele vai ser rei, ele vai ser um rei, ele vai ser o Redentor que vai vir, vai ser o rei Messias. Ele vai vir para reinar, correto? Como é que é? A coisa vai ficando clara? Quem estava lá no Gênesis só tinha esperança assim. O Redentor vai vir. E ele era salvo nessa esperança. Né? No Redentor, a semente da mulher que ia nascer. A pessoa era salvo nessa esperança. Não é? Já quando chega em Abraão, né, aí essa visão já se amplia. Né? Porque aí já diz, não, é a semente de Abraão, né, que vai vir. Quando chega em Davi, não, agora a gente vai ser salvo pelo rei Messias que vai vir e vai nos salvar. Está entendendo como é que a coisa ela vai ficando clara ao longo da história? Quando a gente analisa, né, a história como um todo, o panorama todo, correto? A gente parou onde? Primeiro 12, 16 e 19, vamos lá. 16 e 19, logo à frente aí. 10 que segue Jeroboão. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel, que habitavam a cidade de Judá, sobre eles reinou Jeroboão. Então o rei gerou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação, e fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Amém? Vocês estão vendo aí agora a divisão do rei. E quem foi que provocou essa divisão? O próprio Roboão. Deus. Sim. Deus já havia falado? O próprio Deus já havia falado. Deus governa. Tem os agentes humanos, mas é Deus o comando. A divisão foi entre Roboão, né, e Jeroboão. Foi dividido o reino em duas partes, entre esses dois reis. Né? Mas foi Deus quem dirigiu, né, todos esses acontecimentos. Para quê? Para que o propósito dele se cumpra. Correto? A divisão do reino, Roboão, filho de Salomão, se tornou rei sobre Judá e Benjamim, né, o reino do sul. E Jeroboão reinou sobre as 10 tribos de Israel, o reino do norte. Então aqui o reino está dividido, correto? Agora vamos a 2 Reis 17, 23. O que diz aí? Até que o Senhor tirou a Israel de diante de sua presença, como falará pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permaneceram até o dia de hoje. O dia de hoje aí, não é o dia de hoje não, tá? Tá bom? Já passou.
É o dia em que foi escrito o livro, tá bom? Presta atenção nisso. Outra coisa, esses títulos aqui, que tem aqui, não fazem parte das escrituras não, tá bom? Por exemplo aí, o rei da Síria leva para Samaria muitos... Isso aí não faz parte das escrituras não, tá bom? Isso aí foi o tradutor, Sim, o título. O título, né? O título não faz parte das escrituras. Vocês lembram que antigamente ia ser o Sermão da Montanha? Estava certo isso? O Sermão da Montanha estava certo, mano? Não. Por quê? Porque na verdade é um título, né? É uma obra. Não. Por que não está certo? Não sei explicar isso. Porque não era montanha, era um monte. Já Ah. pensou Jesus sobe uma montanha? A montanha é gigantesca, Everest. A montanha é uma coisa altíssima. Jesus não ia subir. É um monte, ele subiu num monte. Entendeu? Por isso que você vê como é algo acrescentado e nos induz ao erro. Não era uma montanha, era um erro. Era um monte. Então Jesus subiu ao monte. É o que o texto diz, o texto lá. Jesus subiu ao monte. Não disse que Jesus subiu a montanha. Uma montanha meu amigo. Aí Jesus sobe uma montanha e o povo, como é que ele vai falar com o povo? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá bom? Por exemplo, tinha algumas bíblias que diziam o seguinte, né, que foi uma baleia que engoliu, né, Um grande peixe. Uma vez as minhas filhas, elas falam sobre Jonas, falam aí, falou que a baleia engoliu. Então. A Esther falou, mas quem disse pra vocês que era uma baleia? o texto não diz isso. Mas Mesmo a questão do Edu, que as pessoas falam os 3 reis magos, na verdade. As pessoas deduzem que são 3 devido aos presentes, mas na verdade não está escrito. não está escrito isso. Não diz os 3, não diz nada disso. Correto? Então a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações, né, que são colocadas ali. A gente às vezes nem raciocina, nem para pensar, né, o que está sendo falado ali. Mas vamos lá, esse texto aqui. Até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos e os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria. Então, quer dizer, o primeiro cativeiro foram as 10 tribos de Judá, de Israel, que foram levadas cativas à Síria. Isso aconteceu no ano 721 a.C. Vocês querem anotar isso aí? 721 a.C. Quantos anos? 721 a.C. Que as 10 tribos de Israel elas foram levadas cativas para a Síria. Agora a pergunta para vocês, por que as 10 tribos foram levadas cativas para a Síria? Tudo isso um pouco só falou, já era o propósito de Deus, né? A divisão foi dividida E a daí vem a... Oi? a desobediência. A quebra da aliança. Isso aí. Você está entendendo por que Deus ele teve que fazer uma nova aliança? Porque a antiga foi quebrada. Correto? E Deus compara quem era Israel para Deus? Como é que Deus compara Israel? Uma grande... A esposa. Deus casou com Israel, mas a Israel se tornou o quê? Uma prostituta. Ela quebrou o quê? A aliança de casamento. Por isso, Não houve idólatra. houve idólatra. A desobediência, a idolatria, né? Eles não permitiam que a terra descansasse, né? O ano sabático, eles não cumpriram isso. Eles oprimiam o órfão, a viúva. Tudo que se possa imaginar, Israel desobedeceu, quebrando, né, a aliança. Eles não falaram lá no Horebe? Tudo que o Senhor falou, faremos. Correto? Hoje, ou seja, eles se comprometeram a obedecer. No entanto, Fizeram tudo ao contrário. correto. Então o primeiro cativeiro, as 10 tribos, né, foram levadas cativas para a Síria em 721 a.C. Foi aí que os assírios enviaram, né, pessoas para colonizarem ali, né, a área de Samaria, e foi que daí surgiu os samaritanos. E os assírios, eles tinham para enfraquecer o povo, o que eles faziam? Eles miscigenavam, ou seja, traziam pessoas, né, e misturavam o povo para poder quebrar a identidade. Entendeu? Quando você sabe quem você é, mas se alguém quebrar a tua identidade, você não souber mais quem você é mais fácil de dominar, porque você não tem certeza, né, das suas raízes, de quem você é. Então, eles usavam esse artifício para miscigenar a população, né, local. E aí foi de onde surgiram os samaritanos. Foi desse povo que veio, então eles começaram, o povo, né, nativo começou a se relacionar através de uniões, né, e aí, daqui a pouco não tinha mais, né, a linhagem pura de Israel. Foi um povo miscigenado, misturado. Daí surge o samaritano. Correto? Agora vamos lá. Isaías, capítulo 6, versículo 11. E depois Jeremias 25, 8. Isaías 6, 11. O que diz aí? Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que se assolem as cidades, fique sem habitantes, e nas suas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Amém. Eu vou começar no versículo 8.
Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, a entender com seu coração e converta-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes nas casas, não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Ou seja, o povo era um povo de obstinado, rebelde, correto? Quando o homem ele se torna obstinado e rebelde diante de Deus, o que Deus faz? Deus entrega o homem, né, ao seu próprio desejo, à sua própria vontade. E o que acontece? O homem se torna cada vez mais incrédulo, né? Ele é incapaz de ouvir a verdade, de perceber a verdade, de enxergar a verdade, e incapaz de aceitar a verdade. Então Deus entrega o homem ao seu próprio desejo, ao seu próprio caminho. É assim que Deus, né? Foi o que Deus fez com a nação de Israel. Para quê? Para que acontecesse isso aqui, ó. Até que a história na cidade, ou seja, até que o juízo, né, fosse completo. Não foi todo mundo de uma vez só, né? O cativeiro babilônico foi em três fases. Né? Esse período aqui de cativeiro durou em torno de 150 anos. Né? Vinha um rei, levava um grupo, vinha outro, até, né, a terra ficar praticamente quase que totalmente vazia. Perfeito? Por causa de quê? Por causa da quebra da aliança. Correto? Então vamos lá. E Jeremias 25, 8. Jeremias 25, 8. Portanto, assim diz o Senhor, todos os exércitos. Até o 13. Visto que não escutarás as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Eu estarei sobre esta terra, e sobre os teus moradores, e sobre todas as nações em redor. Eu os destruirei totalmente. E poloeis em espanto, e em assombro, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de fogueiros, e a voz de alegria, e voz dos povos, e as vozes das coisas, e o som das vozes dos muros, e as luzes dos cardeiros, e todas essa terra virá a ser um deserto, em um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz ó Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo e trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Está vendo Deus? Está vendo Deus mostrando o futuro? Que iria acontecer por causa da desobediência? Quanto tempo eles ficaram cativos em Babilônia? 70 anos, correto? Quebraram a aliança. Então agora eu vou tratar com vocês. Interessante que, irmãos, Deus ele não abandona. A disciplina, o juízo de Deus, o castigo de Deus, tem o objetivo de produzir arrependimento. Você vê que depois de 70 anos o povo se arrependeu. E quando eles se arrependeram, o que acontece? Deus traz de volta. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, não é? Ela é infinita. Se fosse eu e você, o que a gente faria com esse povo? Deixa essa raça ruim para lá. Acabar com essa raça toda, não é? Mas Deus não. Traz, né? Depois, claro, os que sobreviveram, né? E uma parte da nova geração que nasceu lá que retorna. Porque muita gente nessa ida, né? Muita gente morreu pelo caminho e muita gente morreu lá em Babilônia. Mas também em 70 anos nasceram muitos filhos, né? Então, voltou, né? Uma parte, né, da geração antiga, né? E uma geração nova já, né? Para repovoar, né? a terra de Israel. Correto? Lucas 21, 24. Vamos lá. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Opa! Está vendo aí? Jerusalém será pisada até que o dia dos gentios se complete. Quando foi que começou o tempo dos gentios? Tempo Dos gentios? Pós Jesus, não, nascimento de Cristo. Não, no cativeiro. Ah, sim.
No cativeiro, os gentios já estavam pisando. Tá. Entendeu? Será pisada pelos gentios. Ou seja, tem domínio. Ele domina sobre a terra. E ele se estende até quando? No tempo dos gentios. Ele tem início com o cativeiro babilônico. E ele se estende até onde? Isso. Não é não, rapaz. Ah, vai não? Não, é para você raciocinar. É para puxar pelos neurônios. Que aí vocês descobrem a... Entendeu? Isso é só para você acompanhar, você só lê depois. Então, o tempo dos gentios tem início com o cativeiro babilônico, ele tem fim no final da grande tribulação. Você percebeu que Deus falou? Que ele está julgando a nação de Israel, mas depois ele vai julgar a nação que foi, né, que exerceu o juízo, que ele usou para exercer juízo, ou seja, Deus vai julgar a Babilônia. Quem Deus usou para julgar a Babilônia? Isso. Os medos e os persas. Quem Deus usou para julgar, levar juízo sobre os medos e os persas? Não. Tem um cara antes. Aquele cara que chama ele de grande. Alexandre, os gregos. E quem julgou os gregos? Os romanos. Está entendendo? Então, durante esses reis, os 4 animais que Daniel vê, né? A estátua, né? Cabeça de ouro, Babilônia, prata, Medo-Persa, bronze, né? Depois ferro e depois barro, correto? São os 4 reis. Perfeito? Quando chega lá no Apocalipse, aparece uma besta, correto? Com 10 cabeças, correto? Você percebe que é uma besta só? Por quê? Porque a besta final ela é a representação de todos os reinos do Egito, da Síria, da Babilônia, da Medo-Persa, na realidade, o reino dos homens, esse é o reino dos homens. É um reino só. Esse reino é inspirado por quem? Por Satanás. Ele foi inspirado, né? Toda a sua construção é inspirada, né? Esse reino tem o quê? Uma falsa religião, tem uma falsa igreja, que é a grande prostituta, que é o reino dos homens, correto? Esse reino tem, não é? No final ele vai ter o poder econômico. Lembra que as pessoas que lembram muito falam só da marca, né? A marca da besta, mas se fala em marca, nome e número, correto? São 3 coisas, não é só a marca. Aí o cara fica, mas o chip? Cara, você tem um chip no teu celular. Tu tem um chip no teu... Hoje em dia tu tem chip praticamente em tudo. Tudo que existe praticamente tem um chip. Então, a marca da besta não é um chip. E também não é só uma coisa, é marca, nome e número. Marca, poder religioso. Número, poder político. E número, poder econômico. Se você domina a religião, a economia e a política, você domina o mundo. Perfeito? Então vamos lá. O tempo dos gentios, desde a tomada de Jerusalém pelo Babilônia até 586 a.C., até o final da grande tribulação. É o tempo da duração dele. Vamos agora para Daniel 9, 1, 3. O que diz aí? No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Olha aí. Quantos anos Jeremias falou que Israel ia ficar cativa? 70 anos. Está vendo como é que é importante a gente ler as escrituras? Daniel, agora, 70 anos depois ele vai lá. Rapaz, Jeremias já tinha profetizado que a gente ia ficar 70 anos. Aí quando ele olha, lê o texto, ele falou, está chegando o tempo, é agora. Aí o que Daniel faz? Continua. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e roubos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, e todas as terras por onde têm lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Parou. Perceberam aí a atitude de Daniel? A atitude do líder? Ele estava lá, né, em Babilônia, aqui ele já está sobre os persas. E ele percebe os 70 anos, né? Os 70 anos é chegado. E o que ele faz? Ele se volta para buscar a Deus em oração. Olha a percepção.
Entendeu? Sim. Olha a percepção do líder, olha a percepção do homem de Deus. Aí você vem, traz para nós agora. Em que momento nós estamos? Qual é a percepção que nós devemos ter, né? do momento que nós estamos atravessando? A gente tem que entender essas coisas. A gente não pode ler as Escrituras apenas, não é? Aleatoriamente, sem buscar o sentido, né? Dos fatos que estão sendo narrados ali. Então, Daniel ele se volta para Deus. Por quê? Pedindo a Deus que se faça cumprir, não é? Aquilo que Deus não havia prometido, retornar ao povo. Então, aí ele busca a Deus em oração, em jejuns e em rogos, correto? Agora vamos, Daniel 9, 19 e 27. O que diz aí? É pertinho, é no mesmo capítulo. 19. 27. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor Ó, atende. não é o, não é ó. Ó Senhor, atende nós e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, se chamava pelo teu nome, estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, e disse, Daniel, agora, sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem, sentido na palavra, entender a visão. Até 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, saber e entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E, depois das 72 semanas, serás tirado com Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as soluções. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Então Daniel busca a Deus em oração, correto? Porque era chegado o tempo da nação ser restaurada. Daniel então ele vai arguir com Deus, né? Se aquele é o momento, né, da restauração acontecer. O anjo vem e fala, olha Daniel, realmente vocês vão retornar, mas ainda não vai ser o tempo da restauração. Por quê? Por que não é o tempo da restauração? É porque está dizendo, aqui o que o anjo está dizendo por ele na verdade, que essa restauração não aconteceu ainda vai acontecer algo, né, que vai acontecer aqui. Ele está falando do Espírito, está falando de uma série de coisas aqui. Sim. Mas vamos nos ater aqui. Por quê? Porque para a nação ser restaurada, Deus tem que fazer o quê? Olha só, olha no versículo 24. Deus tem que fazer o quê? Extinguir a transgressão do povo. Entendeu? Que é a rebelião contra Deus. Para a nação ser restaurada, Deus tem que extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, ou seja, purificação cerimonial, tornar a nação pura. Correto? Expiar a iniquidade, a perversidade do povo. Correto? Trazer a justiça eterna, ou seja, tornar o povo justo. Não é? Selar a visão à profecia, ou seja, fazer cumprir, né, toda a profecia, né? E ungir os santos dos santos. Para a nação ser restaurada, tem que acontecer essas 6 coisas. Correto? Por isso que a nação, por isso que Deus fala, ainda vai retornar, mas ainda não é restauração, ou seja,
A ideia é o seguinte, a ideia era assim, vamos retornar, né, e Deus vai restaurar o reino e nós vamos ter a mesma glória, né, que a gente tinha no tempo de Davi, correto? Essa é a ideia, mais ou menos, que estava no imaginário das pessoas. Imediatismo, é uma coisa que seria para aquele tempo. Isso, correto? É daí que vem a ideia do Messias político, entendeu? Mas a gente vê aqui que a própria profecia deixa claro assim, aqui que o Messias ele iria morrer, e os judeus e os israelitas não prestaram atenção nisso. Onde é que diz que o Messias ia morrer? E depois das 62 semanas será tirado o 26. O Messias. Será tirado o Messias. Aí está dizendo que está falando sobre a morte do Messias, correto? Sim. Então, eles não entenderam que o Messias, né, ele iria morrer. Se eles atentassem, né, para o que está contido aqui, na revelação que está contida aqui, eles entenderiam, não é, que o advento do Messias ele seria, né, em duas fases, né, a primeira e a segunda, correto? O que a gente deve pensar? Novamente Deus abrindo uma janela e mostrando para nós o que? O futuro, sim, né? Mostrando os acontecimentos futuros. Por que Deus faz isso? Para que nós tenhamos esperança, para que a nossa fé, né, ela permaneça firme, para que nós não venhamos nos sentir totalmente no escuro, né, mas nós tenhamos, né, a luz da palavra de Deus como farol, nos guiando, dizendo, olha, vai acontecer isso no mundo, mas não se preocupe, tá? Toda a história está caminhando para cumprir o meu propósito. Eu dirijo a história, eu estou no comando, eu estou no controle. Não importa quem seja o governante, não importa quem seja o reino, não importa as circunstâncias, não importa o momento, eu estou conduzindo a história. Eu vou conduzir a história para cumprir o meu propósito. É por isso que Deus nos dá as profecias, para que nós tenhamos essa confiança e essa esperança. Isso. Então, pessoal, você não tem esperança nenhuma esperança de saída. Se não houvesse as escrituras, como é que não seria o mundo? Sem esperança. Porque o que dizem aí? Um caos total, na verdade. Quem dizem aí fora, o mundo não tem propósito nenhum. Você vai nascer e morrer e acabou. Quer dizer, que esperança há nisso? Mas as escrituras não, elas nos dão esperança. Deus delineando a história de Israel, né? Desde o começo e agora, ele já começa ali no tempo de Dário, ele já aponta até o final, o que vai acontecer até o final. E Deus já delineou a história toda, está toda, né, estruturada. É só você se ater. Aqui você tem uma linha geral, né, do que vai acontecer. Perfeito? Então aqui, e aqui Deus divide esse período aqui em 3 partes, correto? Agora, então o anjo traz a resposta, né, que são as 70 semanas, correto? Agora, por que Deus determinou essas 70 semanas? Vamos ver aí, Levítico 25, 7. Falou mais o Senhor a Moisés, no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiveres entrando na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, e um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada, não vindimarás. O ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será para alimento, a ti, e ao teu povo, é teu servo, e a tua serva, e o teu jornaleiro, e o seu estrangeiro, que peregrinar contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na terra, na tua terra, toda novidade será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º. Tá bom. Tá vendo aí? Deus havia determinado essa lei. Você trabalharia 7 anos. Sim. Aliás, 6 anos, né? Pode ser. Plantaria, colheria. No 7º ano, não deveria ser plantado nada. A terra deveria descansar para ela recuperar força. E os israelitas viveriam o quê? Daquilo que o próprio Deus iria prover para eles. Eles contariam uma semana de 7, né?
7 vezes 7, foi 7 vezes 7 que ele falou, não foi? 7 vezes 7, daria 49 anos. No 50º, por exemplo, os escravos teriam que ser libertos no ano do jubileu. Tá? Os escravos teriam que ser libertos. Por exemplo, se eu te tenho uma dívida, você tomou a minha terra como pagamento da dívida, a terra teria que ser devolvida, ou seja, ia ser feita uma restituição, né? Era como se fosse um perdão das dívidas, né? Para toda a nação, correto? Mas zerando, né? Zerava tudo. A propriedade já tornava para o seu legítimo dono, o escravo era liberto, todas as dívidas eram perdoadas, isso era de 50 a 50 anos. Quando desse o 50º ano, jubileu, chamado jubileu, né? Então isso Israel deixou de obedecer isso por 490 anos. Por 483 anos, Israel não obedeceu essa ordenança de Deus. Por isso que Deus determina as 70 semanas como punição, né, por esse tempo todo que eles ficaram sem obedecer a palavra de Deus. Vocês veem aí que o sábado, a gente costuma falar sábado, mas o sábado no original é Shabat. O Shabat é um dia de descanso, não é necessariamente o sábado, não é o nosso sábado, entendeu? Mas é um dia, por exemplo, em Israel há vários Shabats. Há o Shabat, que é o sábado, o sexto dia, mas há o Shabat, que é um tipo assim, é como se fosse um feriado nacional, ou seja, naquele dia ninguém faz nada, correto? É por isso que Jesus ele não morreu na sexta-feira. Por quê? Jesus passou 3 dias no ventre da terra, correto? Sim. Mas sexta, sábado, Jesus ressuscitou no sábado de madrugada. Como é que ele passou 3 dias se ele ressuscitou no sábado de madrugada? Vocês já pensaram nisso? A conta não fecha, filho. Não fecha. A sexta-feira da paixão é um engano. É um engodo que a Igreja Católica passou para a gente. Jesus se reuniu na terça-feira, ele comeu a Páscoa na terça-feira, no sábado era o Shabat, preparação da Páscoa. Ou seja, naquele dia ninguém fazia nada. Correto? Correto. Então, Jesus morreu na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Quarta, quinta, sexta. Ele ressuscitou no sábado de manhãzinha. Por quê? Ele ressuscitou no sábado, né? Então, naquela semana teve 2 Shabats. O feriado, né? Que era de preparação, o dia da Páscoa, literalmente, né? E teve o sábado, né? Que era o sábado, o sexto dia da semana que as pessoas descansavam. Por isso, se você colocar Jesus morrendo na sexta-feira, a conta não fecha aqui. E perceberam que sábado, né, não é um dia, mas é um descanso. Né? É o Shabat, esse descanso. Beleza? Então perceberam por que a nação, ela foi levada ao cativo e por que ela tem que permanecer 490 anos sobre o domínio dos gentios? Deu para entender isso? Sim. Então vamos lá, vamos continuar. Onde é que nós estávamos? Aqui. Agora, depois disso, a nação passa pelo domínio dos gregos, não é? E finalmente chega no domínio dos romanos. E a expectativa, né? E a expectativa de quê? Qual é a expectativa que a nação vivia quando chega na época dos romanos? Qual é a expectativa que a nação vivia? Eles estavam querendo um líder, né? Estavam esperando o Messias, mas eles estavam acreditando que seria um líder político, que ia livrar o povo judeu da opressão romana, né? Essa ideia do... Por quê? Porque o que aconteceu no imaginário popular? Eles imaginavam o reino como? O reino de Davi. Eles imaginavam o reino político, né? Deus não havia prometido que o descendente de Davi não iria se assentar no trono, iria reinar, iria governar? Sim. Então, eles imaginam quem? Ora, bolas, né? Alguém como Davi ou como o seu filho Salomão. Um rei poderoso. Estavam querendo algo imediato. Mas mas não era natural você entender isso, interpretar dessa forma. Mas como eles não se ateram às escrituras, né? Porque lá a profecia fala, aí vem o teu rei montado no jumentinho. Aí se você vê o teu rei montado no jumentinho, e se você ler lá Isaías, né, o servo sofredor, você vai ver, pô, peraí, esse rei não é bem que nós estamos aguardando, ele tem ele tem características que a gente ainda não atentou ainda para essas características, né? Ele não vai ser um rei político, um rei militar, ele vai ser um rei, né? O reino não vai ser um reino político, vai ser um reino espiritual. O rei, né, não vai ser um líder político, vai ser um rei, né, mas um rei espiritual. Então a nação ela tinha essa perspectiva, essa visão de um Messias rei político. Isso está impregnado no coração da nação. É por isso que quando chega João Batista, né, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí, meu amigo, aquilo acendeu no coração da nação como pólvora. Né? Essa esperança, não, agora a gente vai recuperar, a nação vai ser restaurada, a gente vai recuperar a glória, né, que a gente tinha anterior, né, no tempo de Davi, no tempo de Salomão.
Essa era a perspectiva da maioria, de uma boa parte da população, não toda, porque havia muitas concepções, né, de quem seria o Messias, de como ele agiria, né, de como ele assumiria o governo. Havia muita... A nação de Israel estava muito dividida, né, entre os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, né? Eram várias classes de pessoas, vários grupos, né, políticos, grupos religiosos divididos, e cada um tinha uma visão, uma posição, né, uma doutrina, uma teologia, né, acerca de como seria o reino, de como seria, né, o reino do Messias, correto? Então, mas enfim, isso é o ambiente, né, o ambiente assim, como é que eu diria, perceptivo, né, da nação naquela época, correto? Vamos agora ler Jeremias 31, 32, 34. Aí pertinho. Jeremias 31, 32 e 34. Acharam? Sim. 34, né? 32 e 34. Vamos lá. Jeremias 32 e 31. 31, 32 e 34. Está bem pertinho, hein? Não, já achei, né? Então pode ler. Vamos lá. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade. Eu nunca mais me lembrarei de seus pecados. Olha só. Eles não tinham quebrado a aliança? Sim. Deus agora então, ele está falando, eu vou fazer com vocês uma nova aliança, correto? Sim. Não como a aliança que fiz no Passado. passado. Aonde? Onde é que foi feita a antiga aliança? No Horeb, no Monte Sinai, correto? Sim. Aquela aliança ali, as leis de Deus, os mandamentos de Deus foram escritos em pedras, correto? Entrega a nação. Agora, na nova aliança, as leis são escritas no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo, né, escreve estas leis no nosso coração, na nossa mente. Ou seja, a lei que era externa, agora ela é internalizada. Correto? E nós agora, não é, quando nós desobedecemos, né, embora a gente muitas vezes não conheça, mas quando nós desobedecemos a lei do Senhor, o Espírito ele nos constrange, não é? E ele nos faz entender que nós estamos desobedecendo a lei do Senhor. Então, essa nova aliança, ela vai ser feita, não é, com a nação de Israel e Judá, através de quem? Quem é que é o mediador dessa nova aliança? Jesus, correto? Perfeito. Agora eu pergunto, essa nova aliança, ela é igual ou é diferente da antiga aliança? Diferente. É diferente, não é? Você está percebendo como é que se nós pegarmos a antiga aliança e tentarmos aplicar a nova, a gente cria uma confusão tremenda e cria erros doutrinários e vários erros que não cabem no que o texto está falando. A Israel é Israel, a igreja é a igreja e os gentios são gentios. Deus se dirige a esses três povos. Então a gente tem que, quando estiver lendo as Escrituras, temos que entender quando Deus está falando com a nação de Israel, quando Deus está falando com a igreja e quando Deus está falando com os gentios. Senão a gente vai aplicar algo que é próprio, né, para um povo, aplicar outro povo. E isso, claro, vai produzir, né, discrepâncias, erros doutrinários e muitas outras coisas. Por exemplo, a ideia do sacerdote, né, o sacerdote como na antiga aliança. Se você for querer aplicar o sacerdócio, né, esse levítico, na igreja, é impossível. Por quê?
Marquinhos, tu poderia ser sacerdote da antiga aliança? Não. Por quê? Porque para ser sacerdote da antiga aliança era uma série de critérios, então. Ele não poderia ser tipo imaculado, sem defeito, sem nada. O cara não podia ser deficiente, não podia ser barrigo, podia ser. Tinha uma série de exigências. Tinha que ser da meada De Levi. Isso aí. Então, quer dizer, se você for aplicar isso na igreja, dá chabu. Não dá? Tá. E outra coisa, o sacerdócio da igreja não é o sacerdócio levita. O sacerdócio da igreja é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é sacerdote não da tribo de Levi, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há diferença de sacerdócio. Já está aí, só se você for para o livro de Hebreus, já quebra isso. Então, como é que você vai pegar o sacerdote da antiga aliança e querer aplicar dentro da igreja? Não dá. A igreja, ela exerce um ofício sacerdotal? Sim, mas não o ofício levítico. Correto? A igreja exerce o ofício sacerdotal, ela está na terra para proclamar o nome de Deus e representar os homens de Deus? Sim, mas não segundo a tribo de Levi. É da ordem de Melquisedeque. A igreja, nós somos os sacerdotes e Cristo é o sumo sacerdote, não Arão. E o autor aos Hebreus vai dizer, Jesus é superior aos profetas, né? Porque a revelação dos profetas era uma revelação terceirizada, na terceira pessoa, ou na segunda pessoa. Mas aí Jesus não, é uma revelação pessoal. O Filho de Deus, é divino, ele expressa o caráter, né? Ele é a própria imagem de Deus, então ele é Deus literalmente falando, é Deus literalmente, não é? Falando com os homens, então que é superior aos profetas, correto? Ele é superior a Arão, porque ele não oficia na terra várias vezes, ele oficiou uma vez, entrou no Santo dos Santos, rasgou o véu, entrou no Santo, se apresentou a Deus, ofereceu o sacrifício e foi declarado Filho de Deus. Sua obra foi justificada. E agora ele está lá para interceder pelos santos. Ele é superior a Moisés, porque Moisés era servo, ele é filho. Ele é superior aos anjos, porque os anjos são servos. Ele não, ele é o filho, ele fica na casa. Olha a superioridade da nova aliança, né? E aí, como é que ela é superior? E a tendência da nova aliança era ser esquecida, né? E a nova aliança ela tomar o lugar, né? que lhe foi preparado por Deus. Lucas 22:20, vamos lá. Então Deus prometeu fazer essa aliança, uma nova aliança. Aí vamos ver onde é que se cumpre essa aliança agora. 22:20, Lucas 22:20. Meu Deus, que bagaça. 20. Semelhantemente tomou o cálice. E depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Está vendo aí? Agora Jesus está estabelecendo nova aliança. Eu prefiro aliança do que Novo Testamento, porque testamento, na nossa linguagem, o testamento é o... Como é que diz? Quando alguém morre, deixa o testamento, né? Mas eu prefiro o termo aliança, nova aliança no meu sangue, tá? Porque essa nova aliança, que não deixa de ser um testamento, né? Mas eu prefiro a palavra aliança, porque eu acho que ela se encaixa melhor, né? na estrutura do texto. Então diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Quando Moisés terminou de ler a lei, não é? Então o que Moisés fez? Ele aspergiu o povo com sangue. Aqui Jesus ele nos asperge com seu sangue para perdão, para remissão dos pecados. A antiga aliança, o sangue dos cordeiros, dos bodes, eles só cobriam o pecado. A nova aliança remove o pecado. Na antiga aliança a lei era externa, na nova aliança a lei é interna. Porque é uma aliança que ela é... A antiga aliança, ela era ministrada por quem? Pela lei, correto? A nova aliança ela é ministrada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem aplica agora a lei de Deus ao nosso coração, à nossa vida, entendeu? Por quê? Porque ele nos ensina, ele nos conduz à verdade, correto? Ele nos santifica, ele aplica, né, a lei de Deus na nossa vida e ele produz vida. Porque se nós andarmos no Espírito, nós não satisfaremos os desejos da carne, né, e não morreremos. A lei, ela simplesmente dizia assim, ó: não adultera. Não adulterarás, correto? Se você adulterasse na antiga aliança, o que acontecia? Você teve que ser morto na hora. Por quê? Mas a lei era ruim? Não. A lei sempre é boa. Qual o problema? É que a minha natureza não era capaz de obedecer à lei. A natureza não era capaz. Então o homem, ele continuava, né, ele continuava tendo que ir lá continuamente oferecer o sacrifício, né, para poder ser
ter novamente comunhão com Deus. Então o pecado ele usava, não é? Porque, por exemplo, digamos assim, quando a lei diz não furtes, isso na realidade, né, produz, né, em mim o desejo, né? Ela produz, desperta em mim, mas o que é furtar? Correto? Sim. Ah, não adulterarás. Aí tu pergunta, mas o que é adulterar? Então a lei, o pecado usa, né? Usando, né, da lei, ele acaba te dominando. Aí ao invés de você obedecer a lei, você acaba desobedecendo a lei. E ela não tinha nenhum benefício. A lei não oferecia nenhum benefício para te ajudar a vencer, né? Só era punição. Punição, a lei falava. E aguçava a mente do povo. O pessoal, se botasse uma placa ali, ó, não olhe para deter. Cara, todo mundo vai passar e vai olhar. Né? Não olhe para dentro do muro da casa, dessa casa. Todo mundo vai passar e vai olhar. Então, o pecado usava desse artifício. E aí o homem, né? Aí Paulo diz que pobre e miserável homem que eu sou, né? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Era assim que o homem vivia debaixo da lei. Mas agora na nova aliança, não. O Espírito, ele te auxilia, ele te ajuda, ele te dá a capacidade para quê? Para vencer, para superar o desejo do pecado, a consciência, o desejo natural do homem, e você vencer o pecado. O Espírito, então, é o ministro da nova aliança. E ele te auxilia, né, para você cumprir toda a lei. E aí, na nova aliança, todos os mandamentos, os 10 mandamentos e os 613 mandamentos criados depois, todos os 613, se cumprem em 2. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. É a lei do amor. Isso já resume tudo. Se você fizer o povo, você já completa. Completa tudo. A lei do amor. A lei de Cristo. Entendeu? Se você cumpriu a lei do amor, que é a lei de Cristo, você cumpriu toda a lei. Por quê? O que Paulo diz? O amor não inveja. O amor não é arrogante. O amor não é violento. O amor é manso, é humilde, é benigno, é perdoador. O amor, né? Ele é o cumprimento da lei. E o Espírito produz isso em nós. Por isso que nós somos capazes de cumprir toda a lei. Pelo auxílio do Espírito Santo. Entendeu a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? Tá? Então, pelo amor de Deus, tá? Tem gente aí que quer se vestir como judeu, botar a arca da aliança no... Nada a ver. Judaizão do evangelho. Nada a ver. A nova aliança, na antiga aliança, um templo era um templo de pedras físicas. Ficava lá em Jerusalém. Na nova aliança, o templo é nosso. Nós somos pedras vivas, né? Estamos sendo edificadas. Primeiro fundamento é Cristo. Correto? O fundamento é Cristo. Não tem novo tempo. Cristo é o fundamento. Depois vem Pedro. Pedro é a primeira pedra. Né? Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra, falando em Pedro mesmo, tá? Então Pedro foi a primeira pedra posta em cima do fundamento de Cristo, correto? Aí depois vem os outros apóstolos, depois vem os discípulos, e até hoje nós, né, estamos sendo edificados. Você vê que Jesus está lá embaixo, os apóstolos, né, Pedro, a primeira pedra colocada depois do fundamento, depois vem os demais, e hoje nós estamos aqui, né, e Deus continua construindo o seu templo, a sua casa espiritual para ele habitar, né, por toda a eternidade. Isso, é por isso que quando Jesus fala assim, destruir esse templo, em 3 dias eu levantaria. Aí os caras, ué, mas como assim? Esse templo levou 43 anos para você construir, você vai construir, está maluco? Mas ele não estava falando do templo, né? Ele estava falando do seu corpo, que é o novo templo onde Deus habita pelo seu Espírito. Perfeito? Tá. Então, veja bem, Deus tinha prometido a terra, né? Eles já tinham na terra, foram levados ao cativeiro, agora estão sob o domínio romano. Chega João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus começa pregando, né, também, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí ele diz, aí qual era a visão do reino que eu falei? Era uma visão do Messias para aquele momento que eles estavam vivendo. Uma visão política. Repete, visão política. Repete de novo. Política. É uma visão política, correto? Mas quando Jesus vai conversar com Nicodemo, Nicodemo vai dar essa ideia para Nicodemo. Sabemos que Jesus quebra ele no meio, falou, Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino, ou ver se quer ver o reino. Aí Nicodemo vai. Porque a ideia de Nicodemo é o seguinte, para fazer parte do reino, simplesmente era ser israelita. Né? Aí você fazia. Ele tinha a ideia do reino político. Ele disse, não, o reino não é político, ele é espiritual. Para você entrar nele, você tem que nascer pelo Espírito. Aí você entra no reino. Por isso que ele disse, se você não nascer de novo, você sequer pode ver esse reino. Está vendo como é que a visão política e a visão espiritual em Nicodemo dela entra em choque? Tá? Aí Jesus fala, mas eu estou te falando das coisas terrenas, tu não entende? Se eu te falar das coisas celestiais. Aí Nicodemo percebeu que ele ainda não entendia, e era o mestre fariseu, não entendia muito ainda, né, a respeito das coisas espirituais. Mas o reino, então, Jesus é o rei, é o Messias, rei esperado, o Messias rei, né, aguardado, esperado. Aí quando Jesus começa a demonstrar demonstrar na prática como é que é o reino dele. O reino do Messias rei, ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele ressuscita mortos, ele alimenta os famintos, ele quebra as leis da natureza, porque ele transforma a água em vinho, ele anda sobre as águas, ele multiplica,
Aí Jesus estava mostrando para eles, olha, esse é o reino. Tá? Eu estou mostrando para vocês o que é o reino. Mas mesmo Jesus mostrando como é que é o reino, a qualidade, a natureza do reino, eles continuavam com aquilo na cabeça. Não, ele vai assumir, né, o trono, ele é o filho de Davi. Vai nos livrar da opressão. Ele vai nos livrar da opressão de Roma e vai voltar à glória. Essa mentalidade continuava na mente dos próprios discípulos. Continuava na mente dele. O Tiago e João pediu a mãe dele, ó, quando tu te assentar no teu trono, pede que um se assente à direita, à esquerda, e depois estava discutindo, quem vai ser maior? Vai ser Pedro? Vai ser João? Entendeu? A ideia era essa. Aí Jesus falou, eles não estão entendendo, não compreenderam ainda como é que é o meu reino. Porque para Jesus restaurar a nação, ele tinha que fazer o quê? Aquilo que Daniel falou, as seis ações que Deus tinha que fazer com a nação: restituir a transgressão, tapiar os pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia, o juízo santo. Mas Jesus só poderia fazer isso se eles aceitassem ele como seu rei, como seu Messias. Como Messias. Se eles aceitassem, né, então, isso, todas essas seis exigências aqui que Deus exigia para poder restaurar a nação, elas teriam que ser cumpridas. Aí o que acontece? Jesus, o Messias rei, o filho de Abraão, o filho de Davi, né, a semente da mulher, a semente de Abraão, a semente de Davi chega, ele agora é o Messias rei, né, que ele vem para governar, né, tomar o povo sobre o seu povo. Sabe o que acontece? É rejeitado. Vamos ver isso aí? Continua o próximo versículo. João 19:15. Mas eles bradaram, tira, crucifique-o. Disse-lhes Pilatos, ele crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Está vendo como é que eles rejeitaram? Eles botaram César ainda. Eles rejeitaram o rei Messias e disseram que o rei deles era César. Aí, lembra da parábola que ele falou? Finalmente agora sim. Oi? A parábola do... É a parábola dos lavadores, né? Se não me engano, dos lavadores, não é isso? Que Jesus, então o reino será... Agora, eu sei qual é a parábola, só que agora minha mente fugiu. Jesus disse, então o reino será tirado de vós e será dado, né, a outros. Ou seja, então, como eles rejeitaram, a nação rejeitou o Messias rei, o que Deus faz? Então agora eu vou oferecer o reino às nações. Aí o Evangelho, mas isso já era propósito de Deus. Lembra quando Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra? É aí que se cumpre aquela promessa feita. Olha só, gente, Deus prometeu a Abraão lá no começo da história. Então, o povo judeu agiu um pouco com exclusivista, né? Como se fosse só para eles e as outras seriam excluídos, enquanto o plano de Deus era envolver todos, né? Fazer todos conhecer. E todos terem a oportunidade da salvação. Através de... Então Deus fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus falou lá atrás, agora está cumprindo ela em Cristo. Aí o que acontece? Quando eles rejeitam a nação, como nação, Israel rejeitou o Messias, mas no meio da nação teve milhares de pessoas que aceitaram, né, o Messias. Quando se fala assim, cristão messiânico, a gente fica meio assim, mas na realidade, no começo da igreja não existia cristão. Sabia? Eles eram judeus messiânicos, ou seja, judeus que acreditavam no Messias, não existia cristão. Sabe como é que era chamada a igreja, no princípio, a igreja? Os do caminho. Lembra? Já viu esse texto, os do caminho? Por quê? Porque naquela época, as pessoas, qual o caminho que conduz a Deus? Cristo Jesus. Mas as pessoas fazem a pergunta, qual o caminho? As pessoas fazem a pergunta, qual o caminho? Aí a pessoa ia, qual é o caminho? Não, o caminho é através do culto a Mitra. Não, cada um tinha que criar, mas Jesus disse, não, eu sou o caminho. Aí, como é que os discípulos começaram a ser hoje do caminho? Entendeu? Aí cristão foi como se fosse um rótulo, um apelido, digamos assim, né? Cristão foi um termo pejorativo. Foi colocado pelos antioquenses. Um termo pejorativo. Era assim, era de deboche. Isso aí. Com o tempo, é que a igreja aceitou o termo cristão. Mas a gente foi chamado de os do caminho, os discípulos, os irmãos. Só muito depois é que o termo cristão ele veio a aparecer e foi aplicado à igreja e hoje em dia, né, é aceito, né, pela maioria. Correto? Então vamos lá. Tá. Agora, Israel rejeita seu Messias. E agora nós vamos falar um pouco sobre os últimos dias. Deuteronômio 4:30, Isaías 2:2. Deuteronômio 4:30, a gente já leu, fala de fim dos dias, correto? Fim dos dias. Agora Isaías 2:2, o que diz? Isaías 2:2.
Eu estou correndo mesmo porque hoje é só um resumo. Isaías 2, 2:2. vou repetir. E depois 1 João 2:18. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. No cume dos montes. E se exalçará por cima dos alteiros, e correrão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém. Viu aí os últimos dias? Isaías 2:2. Viu aí os últimos dias? Sim. Grifou essa palavra aí? Últimos dias. Isso. A grande tribulação é chamado de o fim de dias por Moisés, últimos dias por Isaías, a grande tribulação por Jesus em Mateus 24:21 e em Malaquias 4:5, o grande e terrível dia do Senhor. Então os últimos dias ele tem início quando? Quando é que tem início os últimos dias? Jesus inaugura os últimos dias. No dia de Pentecostes, quando é derramado, e no dia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias, então, né, com Jesus, o advento do Messias começa nos últimos dias. Está vendo que João fala de última hora? Nós estamos praticamente na última hora. Se já não estiver na última hora. Então, últimos dias, terrível grande do Senhor e última hora. É o período que nós... E tem um... Para quem está... O crente tem um termômetro, né? Porque ainda tem as profecias se cumprindo, né? Sim. Como o Mar Morto está voltando, está tendo vida agora, uma série de outras coisas que estão acontecendo que o cristão precisa ficar ligado. Isso aí, correto. Então, mas por que será que Deus vai mandar a grande tribulação? Por que não, né? A gente já estudou isso, Rodrigo. Não faz vergonha não, tá? Eu até recebo, né? Agora que me falou com ele, mas eu lembro. Então, nós estamos vendo os últimos dias, a última hora. Né? Lembra quando Daniel profetizou? As 70 semanas, ela está dividida em 3 partes. Ah, eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Já vai levar o povo. Isso. O primeiro período da grande tribulação, o primeiro período da contagem da restauração de Jerusalém, o primeiro período de 7 semanas iniciaria a partir do decreto para restaurar Jerusalém, que foi registrado por Esdras. 7 semanas, 49 anos. Correto? Esse é o primeiro período. O segundo período, chegada do ungido, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, dão 434 anos, correto? Então nós temos aí, nós temos 7 semanas, né, que é o primeiro período, e temos 62, que é o segundo período, correto? 62 mais 7 dá quanto? 72 mais? 62 mais 7. 84? Não. 62 mais 7. 69. 69. 69. Mas não são 70 semanas? Sim. Então falta uma semana. Correto? Então, Deus, ele parou o relógio profético por quê? Porque a igreja está inclusa. A igreja é o quê? É o judeus e gentios unidos num corpo só. A separação que havia, agora não existe mais. Todos têm acesso pleno a Deus, em condições de igualdade. Lembra que o judeu, ele não considerava, o gentil, quando ele falava gentil, falava de maneira pejorativa. Entendeu? São gentios. Ou seja, eles não têm acesso a Deus, eles não são, né, herdeiros das promessas. Então eles se sentiam superiores. Agora não, na igreja, um judeu, né, que se converte a Cristo, ele tem os mesmos direitos, e um judeu e um gentil que se converte a Cristo tem o mesmo direito à herança como um judeu. Não tem diferenciação nenhuma. Correto? Então nós vemos que houve o primeiro período que é de 7 semanas, o segundo de 62 semanas, que dá um total de 69, falta uma semana. É o período da igreja, né, quando a igreja está sendo edificada. Quando a igreja estiver sido edificada, né, e aí essa questão do arrebatamento eu não vou entrar em que época a igreja vai ser arrebatada, deixa acontecer, eu espero acontecer, só espero Jesus voltar. Né? Quando vai ser, eu não fecho questão nisso. Ah, mas eu acho que é no começo. Ah, mas eu acho que é no meio. Show. Ah, mas eu acho que é no final. Show. Amém. O importante é a gente servir a Jesus, isso que é mais importante. Vou ficar brigando. Não, porque aqui. Meu amigo, não faz o menor sentido isso, não tem lógica isso, é irracional isso, correto? Você querer impor a sua visão, né, sobre as pessoas. Perfeito? Então, essa última semana, ela vai ser inaugurada quando? Vamos lá. Primeira aos Tessalonicenses,
capítulo 4, do 15 ao 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 18. Vamos lá. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém. Você percebeu que a ressurreição e a glorificação ela será ao mesmo tempo? Ou seja, Sim. Os que estiverem vivos serão glorificados e os que estiverem mortos serão ressurretos. Correto? Sim. Isso é ponto pacífico. Perfeito? Agora vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, em diante. Pode ler? Pode. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Você percebeu, irmão? Sim. O que precisa acontecer? O que vai acontecer antes da igreja ser arrebatada? Aqui, antes que venha a apostasia, a manifestação do homem do pecado, do homem da perdição, e a qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus. Tá, mas você percebeu que aqui que a igreja, ela ainda experimenta o quê? Ela passa pela apostasia e ela ainda vê o homem do pecado. Exatamente. Só isso aí já coloca A igreja no período. ela vai saber quem é o anticristo. O cara que estiver ligado, ele vai saber quem é. Não, aqui diz, olha só, presta atenção. Ó, então, quer dizer, se a igreja ela vê a apostasia e ela vê a manifestação do anticristo, então ela não é arrebatada antes, como as pessoas dizem. Não é. Entendeu? Como é que o texto ele deixa margem para várias interpretações. Agora o cara vai interpretar. É antes? Não, antes não pode ser, porque o anticristo surgiu, já é a manifestação. Inclusive, numa visão muito pessoal minha, o anticristo ele já está aí no cenário, uma visão pessoal. Estou dizendo que eu acredito que ele já. É possível, sim. Entendeu? É possível, sim. Entendeu? Então, esse versículo já coloca a igreja no cenário da tribulação. Entendeu? Sim. Não sei se ela vai passar. Não sei, não entra nesse mérito. Todo o processo. Mas coloca a igreja no processo da tribulação. Perfeito? Então a tribulação. Olha só o propósito da tribulação. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não ensino. Olha só a propósito da tribulação. Vê o versículo 11, aí de segundo aos Tessalonicenses, versículo 11. Vê aí. O 11 e 12. Por que Deus envia a tribulação? Segundo Tessalonicenses, 2, 11 e 12. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes viveram o prazer na iniquidade. Amém? Está vendo por que Deus envia a tribulação? A tribulação é enviada por quem? Por Deus. Pelo próprio Deus. E por que as pessoas estão agora brigando contra o sistema? Não, eu quero esse presidente, porque esse presidente assim vai nos favorecer. Não, porque tem que fazer aquilo comigo. Na verdade, a vontade de Deus ela vai ser cumprida. Não interessa quem for. A guerra cultural que a igreja está travando, primeiro, é tempo perdido. A igreja tem que evangelizar. Focar no reino. Esqueceu o mundo. Por quê? Porque o mundo, o sistema, Jesus vai destruir. Lembra da pedra de Daniel? Sim. A pedra vem e destrói o quê?
A estátua nos pede o quê? O sistema, é o reino dos homens, vai destruir. E aí é estabelecido o quê? O reino de Deus. Jesus não vai consertar o mundo, ele vai destruir o mundo, o sistema todo. Pô, a pedra cai e arrebenta com tudo, não sobra nada. Aí ele estabelece o quê? O seu reino, reino de paz e justiça, que é o que os homens querem. O que os homens querem, os homens não podem dar. O que o diabo dá? O que o diabo oferece? Só mentira, engano, e dor e sofrimento. E os homens aceitam. Por isso o homem vai aceitar a proposta do anticristo, porque ele vai vir com essa falsa proposta. Sim. Então o homem ele vai acatar aquilo, mas... Entendeu? Então, lembra que eu falei que Deus, ele dá aquilo que o homem deseja, aquilo que o homem quer? O que o homem quer hoje? O homem quer o quê? A mentira, o engano, o erro. As próprias igrejas hoje em dia estão trabalhando com a mentira, com o erro, com o engano. É a teologia da prosperidade, né? Os milagres, né? Isso não é realidade, não condiz com o Evangelho. O Evangelho mostra uma coisa bem difícil de você viver. O milagre é até normal. Agora, a aberração é o líder pagando uma pessoa para forjar uma cura, para fingir que foi curado. Tem muita coisa acontecendo dessa forma, então, exatamente isso aí. Mas eu digo, a falsa. Eu digo assim, é quando você pega assim, por exemplo, quando você coloca Deus numa caixinha, por exemplo, vem tal dia que aqui vai acontecer o milagre, aí você está colocando Deus dentro de uma caixinha. É verdade. O milagre ele acontece dentro da tua casa. Pode acontecer aqui. Acontece aqui. Na rua. Ele acontece na rua. Ele acontece dentro, lá na igreja também acontece. Mas o milagre... É só para chamar, né? É só para uma atração, atrair o povo. Só ia acordar todos os dias, respirar esse ar. Não, mas você vai. Tudo bem, mas isso é engano. É engano, exatamente, sim. Porque às vezes você vai e o milagre não vai acontecer. Você vai ficar decepcionado, porque você vai lá. E outra coisa, o que é milagre? O que é milagre? Acontece milagre hoje em dia? Vamos ser sinceros. Milagre, meu filho. É o que o braço está cortado aqui, a mão para isso é milagre. Não, eu creio que acontece. Eu creio que acontece. Não, tá, eu creio que... Não é eu creio, não, acontece. Mas isso está acontecendo agora? Hoje, não, aqui? Não, então, não. Então, peraí, então está acontecendo milagre? Não. Então, não vamos falar isso. Isso aí. Vamos ser realistas. Milagre é o quê? O cara está lá paralítico e ele levantar na hora. Milagre é o quê? O cara está morto e ressuscitar. Milagre é o quê? É transformar. Isso é milagre. Milagre é coisa que não acontece todo dia, gente. E o homem não é capaz de produzir, né? Não. Milagre não acontece. Por que esse milagre acontecesse todo dia? E é meu prazer. Não, tu vai lá que o milagre vai acontecer. Ué, então eu sou o quê? Eu sou Deus. Porque quem que opera o milagre? Jesus. Hã? Jesus operava o milagre conforme a necessidade das pessoas. Conforme as pessoas interagiam com ele, ele percebia a fé, a necessidade, então ele operava o milagre. Mas as pessoas precisam fazer o quê? Só ir até Jesus. Se a gente fosse aprofundar, é um negócio muito complexo. Se a gente for aprofundar nessa questão que a gente está conversando aqui agora, qual o sentido do culto de libertação? Ele não existe. Não existe. Não existe culto de libertação. Porque qual é a verdadeira libertação? Você conhecer a palavra. E ela vai te libertar. Se for para analisar, né, cara, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é simples. É muito complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Porque o homem é que torna difícil, cara. Porque se a palavra me liberta, basta estudar a palavra. Cara, entendeu, cara? É muito... Então, nós criamos toda uma liturgia de culto que não corresponde com a que as escrituras ensinam. Eles vão para o culto de libertação, mas não vem com o culto de doutrina. Não, vem aqui, está vazio. Mas pode. Falei, aqui é a palavra. Se for para analisar, isso aqui que vai te libertar. Agora vai lá num dia lá, o pastor Zé que bota o dia aqui, eu vou revelar o CPF das pessoas, vou estar com visão. Meu Deus, a fila do papel. O pastor Raimundo é o cara. Ele é o cara, ele é fera, ele revela mesmo, ó. Eu encho. Eu encho aquela igreja lá em 3 meses, tá a gente saindo pelo ladrão. É só mentira. Eu tinha um pastor que eu falava, pastor, se eu quisesse, a gente estava andando de carro louco, o dia todo, cara, é só mentir. Porque o povo gosta de ouvir uma mentira. Aquilo que vai satisfazer o seu ego. Então você está pensando, por que Satanás vai conseguir dominar? Porque as pessoas querem o quê? A mentira, o engano. O ser humano ele quer ser enganado. Entendeu? A presidência do nosso país hoje em dia é a confirmação de que o ser humano ele gosta de ser enganado. Sim. Ele gosta do erro. Nós amamos o erro, nós amamos o mal. O coração do homem é maligno. Ele vai sempre querer preferir o mal. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, ninguém é salvo. Então, você está vendo, nessa condição, a própria igreja, quando fala aí, a grande tribulação, a grande prostituta, não é só a igreja católica, é a igreja católica, mas essa igreja protestante vai se formar um bloco só. Igrejas que vão apostatar da fé, vão dizer, não, né? A salvação, esse negócio de salvação, negócio de santidade, essa coisa assim, não, isso aí era para aquela época, aquele tempo, não, hoje em dia não tem nada, Deus é amor, tudo liberado. Não, Deus é amor. Você pode, ser o que você for, importante é você amar o seu irmão, você ajudar o seu irmão a fazer. A igreja vai ser o quê? Vai ser um órgão de assistência social. Tu vai chegar na igreja, vem para a minha igreja. Opa, Marco, tudo bem? Pastor, o que a gente está fazendo? A gente vai ter aqui vamos ter aqui um funk gospel, um entretenimento aqui, né? E
Ou então a gente vamos sair aí, né, para distribuir alimento para as pessoas. A igreja vai ser isso. Cada um vai fazer o que bem entender. Cada um vai querer a igreja conforme o seu entendimento, conforme a sua... Não, aqui é a igreja dos gays, aqui é a igreja do... Tudo isso que você está falando é a igreja do... Enfim, o cara se irmou aqui, junta 10, 15 pessoas, pronto, é a igreja que segundo a minha concepção, segundo... Essa igreja vai ser a igreja apostada. E o anticristo vai governar em cima disso tudo. Então, a grande tribulação, ela tem a incumbência de trazer juízo tanto sobre os judeus, né? Por quê? Porque eles vivem na iniquidade, né? Eles rejeitaram o Messias. Então tem tanta função de trazer juízo sobre os judeus como sobre as nações. Vamos esperar mudar hoje o Messias. Sobre as nações. Então as nações vão ser julgadas. Por quê? Porque elas rejeitaram o Messias. Então elas vão durante a grande tribulação, o evangelho vai ser proclamado, muitas pessoas vão ser salvas. A salvação no tempo da tribulação vai ser grande. Pensa que muita gente vai ser salva. E os homens vão ter que fazer uma escolha. Vai estar nítido. Né? Aqui. Jesus, né, e Satanás vão estar bem nítido. Né? Aquele que tiver percepção espiritual, né, ele vai escolher o lado certo. Então, a grande tribulação, ela cumpre esse propósito. Né? E nós sabemos, o anticristo surge, ele faz um acordo com Israel, com as demais nações, ele vai subindo, né, no cenário mundial, aos pouquinhos. Essa igreja apostada, né, ela vai, o representante aqui provavelmente é o Papa. Não tem como ser. A igreja mais queimada no mundo, né, no mundo religioso é o Papa. Não tem como, tem que ser o Papa que vai abrir, né, a porta, né, para onde Cristo está. Não tem como. E quem que está trabalhando com o ecumenismo? Unindo os católicos, os islâmicos e os hindus, né, e os judeus. Papa, quem está fazendo esse ecumenismo? Esse Papa agora, o anterior, e o próximo então, sim, a coisa vai tomar um nível muito mais avançado. Então, o falso profeta tem que ser um Papa. E o anticristo tem que ser um político. Alguém que está aí, né, oculto, e no momento certo, quando Deus permitir, ele surge e ele assume, né, o cenário mundial. Eu cheguei hoje em dia, cara. Essa idolatria Bolsonaro, idolatria Lula, você vê, é um prenúncio. É uma amostra gráfica do que vai ser no futuro. Como esse cara vai ser venerado. Esse é o cara, entendeu? Esse cara surge. Aí quando ele assume o poder, quando chega no meio, a tribulação tem 7 anos, divide em 3,5, quando chega no meio da tribulação, ele entra em Jerusalém, se assenta no templo, né, se apresenta como Deus e fala: agora vocês têm, eu sou Deus, adorem-me. E o Estado é Deus, adorem o Estado e adorem mim como o Senhor do Estado. A mesma coisa que fez aquele status de Nabucodonosor. Era uma representação do Estado. E Nabucodonosor é o representante do Estado. Então, você adora tanto a imagem como, né, o Nabucodonosor, que era, né, o imperador. Então, ele personificava o Estado. E quando o anticristo assumir, ele porque ele vai ser uma encarnação de Satanás, Satanás vai estar incorporado nele, vai exigir o quê? Adoração, culto a si mesmo. Então, qual é a religião do futuro? Satanismo. A religião universal, a única religião. Aí ele destrói a prostituta, a igreja apostada, ele destrói, e ele então se declara Deus. E existe adoração com ele. Né? Aí nesse 3 anos e meio, aí a coisa vai ficar feia. Porque de um lado ele vai perseguir os santos, aqueles que estão fiéis a Deus, aqueles, né, que foram lavados seus vestes usando o cordeiro, e por outro lado Deus vai intensificar os juízos, as trombetas, as taças, Deus vai derramando juízo, até chegar no ápice final, né, que quando ele vai juntar as nações para cercar Israel, para tentar destruir Israel. Aí Jesus desce no Monte das Oliveiras, fende o monte aos meios, forma um vale, a nação de Israel passa, e aí Deus, então, Jesus trata então com Satanás, né, entra em confronto, ali diz ele que Jesus então, né, vence ele. Aí o anticristo, né, vence as forças do mal. Aí Deus separa os bodes das ovelhas, as nações que vão entrar no milênio, as nações que vão ficar de fora. Aí entra o milênio, Jesus lembra a terra, aí a promessa de Abraão, toda a plenitude da terra, Israel ocupa. Lembra a promessa de Davi, o rei, a casa, o reino do trono, o trono e o reino. Aí, né, o filho, Jesus vai reinar sobre todas as nações. Jerusalém será capital de todo o mundo. Aí durante 1000 anos, Satanás preso, as nações vão ver a luz, né, a lei do Senhor, e Israel será por meio de Israel que as nações terão conhecimento de Deus. Ao final, né, do milênio, Satanás solto vai tentar as nações, nova guerra, e nesse momento é onde Deus entra em guerra contra Satanás e suas forças e lança, né, naquilo que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí é lançado a morte, é lançado o Sheol, né, tudo é lançado ali dentro. Aí a separação, né, entre bem e o mal. E aí Jesus, né, ele já tem derrotado todos
todos os seus inimigos, que o último a ser derrotado é a morte, né? A última ressurreição. Aí Jesus, né, ele já reinou, ele tomou posse, tudo, trouxe tudo para si, convertiu tudo para si. Nesse momento, então, Jesus fala que ele entrega o reino ao Pai. Aí Deus se torna tudo em todos, e aí a eternidade plena, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Acho que é um resumo bom, né, da matéria toda, tá bom? Algum detalhe aí, depois a gente pode tratar, mas esse é um resumo básico da matéria que nós ministramos, né, escatologia. Tá bom, meus queridos? Não vou me alongar mais. Agora qual vai ser o estudo que vai começar agora, pastor? Bibliologia, próxima semana. Agora começa um novo ciclo. A gente está terminando. Agora vai ser o início, né? Tá bom? Novo ciclo. O que acontece? O seminário estava sob a direção do pastor Leônidas, né, agora passou sob a minha direção. Eu estou concluindo esse ciclo, que foi iniciado pelo pastor Leônidas, né, e agora dando início ao novo ciclo, né, e para a gente dar continuidade ao trabalho que o pastor Leônidas fez. Tá bom? Rodrigo, bora aqui para encerrar. E lembrando que tem a promoção, quem trouxer mais visitantes até o próximo sábado, tem ali um livro de Apocalipse, eu te mostro aqui. Os convidados ali, quem trouxer mais convidados vai ganhar esse livro aqui, né, da editora Raimundo Hernandes Dias Lopes, e esse CD aqui, que é show de bola do grupo Ministério Profético Sou. E o segundo colocado vai ganhar um CD, da promoção. Tá bom? Pai querido, Pai celestial, agradecemos a Ti, Senhor, pelo dia de hoje, agradecemos a Ti, Senhor, por esse estudo, Pai celestial. Que o Senhor continue abençoando o nosso professor, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, estar com ele, Pai celestial, para estar administrando, Senhor, essa aula para nós, Pai querido, para que nós venhamos ter conhecimento na Sua palavra, Deus. Continue também abençoando, Senhor, o pastor Marcos, Pai querido, que se encontra aqui conosco também, Pai celestial. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam vir, Pai celestial, para que eles possam vir, Senhor, semana que vem, Senhor, para aprender, Senhor, mais e mais dos seus mandamentos, Senhor. Continue com nós no dia de hoje, é o que nos pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostou, Marquinhos? Deixa eu te dar um